Imagina você nascer lesma. Sim, essa criaturinha gosmenta que anda mais devagar que fila de banco na hora do almoço. Já começa errado no primeiro segundo de vida. Você não nasce rápido, não nasce forte, não nasce esperto. Você nasce mole, molhado e vulnerável. Enquanto outros animais chegam ao mundo com alguma chance de impressionar, um filhote de leão já ruge, um pintinho já cisca, um bezerro já sai correndo. A lesma nasce parecendo um chiclete mal mastigado largado no chão. E pronto, já é praticamente o prato do dia para qualquer predador que passar. E por falar em predadores, a lista é infinita. Pássaros, sapos, lagartos, ratos, insetos, até galinha de quintal adora se banquetear com uma lesma. É tipo uma comida fast food da natureza, barata, acessível e disponível em qualquer esquina úmida. Só que, no caso da lesma, não tem drive-thru não. Ela mesma se entrega. Porque, né? Não tem como fugir. Se a velocidade dela fosse um plano de internet, seria a versão discada de 1999. E se você pensa, mas pelo menos ela tem uma casinha protetora tipo os caracóis, sinto te informar. A lesma não tem essa sorte. Ela vive nua, sem teto, sem cobertura, exposta a qualquer ataque. O caracol pode até dizer, beleza, tô enrolado, mas tenho um escudo aqui. Já a lesma é a versão pobre do condomínio. Não tem portaria, não tem segurança, não tem muros. É só um corpo mole, suado de gosma, rezando para não virar almoço. E sim, a tal gosma é praticamente a marca registrada da lesma. Ela deixa aquele rastro brilhante por onde passa, como se fosse glitter de festa infantil, só que nojento. A gosma tem várias funções. Ajuda a se mover, protege o corpo de secar e até serve como defesa. Porque alguns predadores simplesmente não curtem engolir aquela meleca pegajosa. Mas sejamos sinceros, isso não faz da lesma uma guerreira. No máximo, faz dela o equivalente biológico de alguém que joga óleo de cozinha no chão para ver se o ladrão escorrega. Agora pensa no perrengue que é viver dependendo de umidade. A lesma não pode tomar sol forte, não pode sair em dia de calor, não pode dar bobeira em lugar seco. Secou, morreu. É simples assim. Enquanto outros animais estão curtindo a vida no sol, a lesma está escondida embaixo de pedra, madeira podre ou folha molhada, vivendo como um vampiro natureba. A vida dela é literalmente um modo noturno. Sair só quando está fresquinho e úmido. E a alimentação? Bom, a lesma é basicamente uma recicladora da natureza. Ela come folhas, restos vegetais, frutas em decomposição e até fungos. Parece bacana, né? Só que isso também garante o ódio eterno dos humanos. Porque quando tem uma plantação ou até mesmo uma hortinha no quintal, lá está a lesma detonando tudo. Ela não faz dieta, não tem limite. É tipo aquele primo esfomeado que chega na sua casa e limpa a geladeira inteira sem pedir licença. E claro, quem paga o pato é a própria lesma, caçada pelos donos de jardim com sal, veneno ou chinelo. E já que falamos em sal, aqui vai uma das maiores humilhações da lesma. Basta alguns grãos em cima dela e pronto, acabou. O corpo começa a perder água tão rápido que ela basicamente derrete. Não é morte digna, não é final heróico, não é luta épica. É só uma cena triste de filme de terror classe B. Um animalzinho se desfazendo na frente de todo mundo. Pensa que desgraça. O leão pode ser morto numa batalha com outro macho. O tubarão pode ser capturado depois de resistir bravamente. A lesma morre com uma colherinha de sal de cozinha. E como se já não fosse ruim o suficiente, o corpo dela é cheio de limitações. Ela respira por um buraquinho chamado pneumóstoma, que fica de lado no corpo. É quase uma janelinha da vida. Mas essa janelinha também é um ponto frágil, porque qualquer sujeira, lesão ou bloqueio ali pode comprometer a sobrevivência da criatura. É como se você tivesse o nariz no joelho e ainda precisasse cuidar para não levar chute. No meio desse show de desvantagens, ainda sobra a questão da reprodução. A lesma é hermafrodita. Isso quer dizer que cada uma tem órgãos masculinos e femininos. Parece prático, né? Mas a verdade é que, na prática,
é só mais uma confusão. Elas precisam encontrar outra lesma para trocar material genético. Só que encontrar outra lesma já é uma missão quase impossível, porque, né? Ambas andam devagar. Então, quando finalmente conseguem, pode rolar uma espécie de luta de amor esquisitíssima, que às vezes até resulta em uma das lesmas, literalmente, perfurando a outra com um dardo de amor feito de cálcio. Sim, o romance da lesma é praticamente um episódio de série de terror disfarçado de namoro. E acredite, a vida amorosa da lesma não para por aí. Quando duas finalmente decidem ficar, não é nada romântico. Não tem jantar à luz de velas, não tem música ambiente, não tem nenhum espacinho confortável. O que rola é um verdadeiro round de UFC em câmera lenta, com gosma voando para todo lado e aquele dardo do amor sendo disparado como se fosse uma arma medieval. Para piorar, esse dardo nem sempre acerta do jeito certo. Resultado: machucados, ferimentos e, em alguns casos, a morte de um dos parceiros. É tipo um date no Tinder que termina não em pizza, mas em necrotério. Agora vamos falar da locomoção. A lesma anda através de movimentos musculares lentos, empurrando o corpo sobre a própria gosma. Parece simples, mas é um gasto de energia enorme. Imagina viver deixando o chão todo melado para conseguir se mover poucos centímetros. É como se cada passo que você desse exigisse derramar 1 litro de shampoo no chão e sair se arrastando por cima. E pior, esse esforço todo não leva a lugar nenhum. Um humano dá uma volta no quarteirão em 10 minutos. A lesma, no mesmo tempo, ainda está tentando sair da garagem. E se você acha que essa vida lenta significa menos riscos, está enganado. Justamente por se mover devagar, a lesma é alvo fácil. Vira petisco até para quem não estava nem com fome. Ela não consegue se esconder rápido, não consegue contra-atacar, não consegue enganar ninguém. É basicamente o equivalente natural de uma sobremesa deixada em cima da mesa. Cedo ou tarde, alguém vai pegar. Outro ponto que deixa a vida da lesma ainda mais triste é a expectativa de vida. Uma lesma comum pode viver de 1 a 5 anos. Parece bastante, mas lembre-se, esses anos são marcados por fugas frustradas, secura letal, perseguição de humanos e tentativas bizarras de romance. É como se fosse um pacote completo de azar entregue no nascimento. A cada novo dia é quase um sorteio. Será que hoje eu seco? Será que hoje me pisam? Será que hoje encontro uma lasca de alface para sobreviver? E falando em azar, tem a questão do clima. Lesmas simplesmente não sobrevivem em ambientes muito frios ou muito quentes. Elas precisam do equilíbrio perfeito, úmido, fresco, com sombra. Ou seja, são basicamente hóspedes de luxo da natureza, mas sem convite. Se o ambiente não colabora, a lesma está condenada. Enquanto animais como camelos e pinguins conseguem se virar em condições extremas, a lesma é o tipo que desistiria do rolê na primeira mudança de temperatura. Mas olha que curioso. Mesmo sendo consideradas inúteis por muita gente, as lesmas têm um papel ecológico importante. Elas ajudam a decompor matéria orgânica, reciclarem nutrientes e manterem o solo fértil. É como se fossem os garis da natureza. Só que, claro, ninguém dá valor. Afinal, quem olha para uma criatura molenga, gosmenta e devoradora de horta e pensa, uau, que heroína! Ninguém. É aquele trabalho essencial que só é lembrado quando falta, tipo Wi-Fi ou coleta de lixo. E já que estamos falando de ironias, aqui vai mais uma. Existe um grupo de pessoas que acha as lesmas fofas. Sim, fofas. Tem até criadores que mantêm lesmas como pets exóticos, cuidando delas em terrários, alimentando com frutas frescas e garantindo toda a umidade do mundo. Enquanto a maioria morre esmagada por chinelo ou derretida com sal, algumas vivem no bem bom, praticamente em resorts de vidro. Isso mostra que, até no universo das lesmas, existe desigualdade social. E você sabia que algumas espécies de lesmas marinhas são incrivelmente coloridas e até venenosas? Essas até enganam. Parecem joias do oceano, mas, na verdade, carregam toxinas potentes roubadas das presas que comem.
Só que a nossa humilde lesma terrestre não tem essa sorte. Não é venenosa, não é bonita, não é rápida, não é carismática. É só uma lesma, o primo pobre da família. Agora, para fechar o combo, vamos lembrar que as lesmas ainda são perseguidas ativamente pelos humanos. Existem empresas especializadas em acabar com infestações de lesmas, vendendo venenos específicos. Isso porque elas são vistas como pragas agrícolas, capazes de destruir plantações inteiras em pouco tempo. Então não basta ser devorada por pássaros, secar ao sol ou morrer com sal. Ainda tem que lidar com a indústria anti-lesma lucrando em cima da sua desgraça. No fim das contas, nascer lesma é assinar um contrato vitalício de sofrimento. É viver sempre na sombra, se arrastando, derretendo de vez em quando, fugindo de predadores, servindo de lanche fácil e ainda sendo odiada pelos humanos. Não tem glória, não tem fama, não tem prêmio. Só tem o perrengue diário e a esperança de não cruzar com uma criança entediada com um saleiro na mão. E aí, você teria coragem de nascer como uma lesma? Ou prefere qualquer outro bicho que pelo menos consiga atravessar a rua antes do semáforo fechar? Comenta aqui embaixo qual animal deve ser o próximo da nossa lista.